Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Com muita alegria, peço licença a vocês para adentrar os seus lares e convido-os para adentrarem o meu lar, a fim de fazermos juntos mais um culto cristão do lar, desta vez o de número 71. Nós não estamos agora no YouTube, porque eles mudaram as regras e agora para liberar demora 24 horas. Nós não tínhamos sido avisados. Então estaremos no Face e teremos imenso prazer que vocês possam estar conosco, comentarem, compartilharem e vibrarem junto conosco por mais esse culto e nesse início de ano que tantas transformações e tantas dores têm provocado no nosso dia a dia em vários lugares. Então vamos juntos fazer a prece, mas antes eu quero lembrá-los de pegar o seu copinho com água, a fim de que os mentores e amigos coloquem nesta água os elementos necessários à sua saúde, ao seu equilíbrio, ao seu bem-estar. Então, ergamos os nossos pensamentos a Jesus e oremos juntos. Amado Mestre, mais uma vez te buscamos no calor dos embates da vida, porque tu és para sempre o nosso consolo e também a ajuda em toda a nossa subida. É preciso evoluir, Senhor, mas é difícil. As mudanças internas exigem esforços, mas às vezes as sementes lançadas na leira encontram o ataque de bandos de corvos. E então, Senhor, assim nós meditamos nas nossas dores, nas dores alheias, nas alegrias que alcançamos no dia a dia, na labuta, na leira. Por isso, meu amado Mestre, sê conosco, porque dois unidos em teu nome, tu estarás com eles. E assim elevarás a cada um de nós, pois és o pastor de todas as ovelhas. Muito bem, vamos ver o que nos reserva o dia de hoje, aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Vamos lá. Peraí, vamos ver o que vai ser. Deixa eu ver as nossas anotações. É o capítulo 21, acredito que esse já saiu praticamente tudo. 21. 21. Não tem. 21 não saiu, não. Que beleza. Vamos ver, página 260, nós temos feito. Está na 266. Jeremias e os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos que, sob falsa aparência de amor e de caridade, semeiam a desunião
e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos que fazem os médiuns aceitarem e, para melhor fascinar aqueles que querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, se ornam sem escrúpulo de nomes que os homens não pronunciam, senão com respeito. São eles que semeiam os fermentos do antagonismo entre os grupos, que os corrompem, que se faz isolarem uns dos outros e a se verem com maus olhos. Só isso bastaria para desmascará-los, porque agindo assim, eles próprios são o mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cegos, pois, são os homens que se deixam prender em armadilha tão grosseira. Mas há muitos outros meios de os reconhecer. Os espíritos da ordem a qual dizem pertencer devem ser não apenas muito bons, mas, por outro lado, eminentemente racionais. Pois bem, passai o seu sistema pelo crivo da razão e do bom senso e vereis que deles nada restará. Então, veja, é muito importante. É aquele trecho que aparecerão falsos cristos e falsos profetas e que farão até muitos feitos para enganarem a muitos, mas estarão mentindo porque eles vêm trazer a desunião, vêm trazer algumas teorias esdrúxulas, difíceis e muitas vezes irracionais. É assim que nós vemos Rostang recebendo os 4 discípulos. Mesmo que Kardec recebesse espíritos de escola, ele sempre passava tudo pelo crivo da razão, e muitas foram as vezes em que, evocando o espírito de uma pessoa cujo férito passava nas ruas onde estava havendo as reuniões mediúnicas, esses espíritos compareciam falando de si, mas sempre trazendo lições oportunas, lições proveitosas, lições que pudessem trazer algum tipo de informação e de melhora àqueles a quem elas se dirigiam. Então, quando um espírito se apresenta num grupo trazendo modificações que fogem ao racional, teorias esdrúxulas, acrescentando coisas mais complicadas, onde a explicação de Kardec é óbvia, clara e muito simples, trazendo adendos desnecessários mesmo ao Evangelho, ou interpretações esdrúxulas daquilo que foi escrito, daquilo que foi deixado, daquilo que constitui o cerne da doutrina e do cristianismo, e pondo umas pessoas contra as outras, criando celeumas, criando uma situação de confronto, de malquerença. Lógico que essas entidades, somente pela sua ação, já demonstram a que vem e a que pertence, mesmo que o seu discurso envolva temas de muito amor, de muita caridade, porque eles usam justamente esse disfarce para enganar o maior número de pessoas. E isto, entre os desencarnados, serve para orientação aos médiuns encarnados que lhes dão suporte ou que possam vir a dar guarida a essas informações equivocadas. Muito bem, mas entre os encarnados também é assim. Portanto, em um número muito maior estão os espíritos do lado de lá. E tanto quanto há seres enganadores encarnados, você pode quadruplicar para ter mais ou menos o número daqueles que estão no plano espiritual com as mesmas intenções, com os mesmos mecanismos de atuação, as mesmas estratégias de sedução e poder para fins malévolos. Vamos continuar lendo o trecho
a respeito dos falsos profetas, né? Aqui são os da erraticidade que eles se ligam mais, eles falam mais. Convinde comigo, pois, que todas as vezes que o Espírito indica como remédio para os males da humanidade ou como meio de atingir sua transformação coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema contraditado pelas mais vulgares noções da ciência, esse não pode ser senão um espírito mentiroso e ignorante. De outro lado, crede bem que se a verdade não é sempre apreciada pelos indivíduos, o é sempre pelo bom senso das massas, que está ainda aí um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco, procurando aquele que encontra mais eco e simpatia. Seria ilógico, com efeito, admitir que uma doutrina que visse diminuir o número dos seus participantes e dos seus partidários fosse mais verdadeira que aquela que vê os seus aumentarem. Deus, querendo que a verdade chegue para todos, não a confina a um círculo restrito, a faz surgir em diferentes pontos, a fim de que, por toda a parte, a luz esteja ao lado das trevas. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Eles são quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que tendem a se imporem aos homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de os fascinar e tê-los sob a sua dominação. São geralmente espíritos ávidos de poder, que déspotas públicos ou privados durante a sua vida querem ainda vítimas para tiranizar após a sua morte. Em geral, desconfiai de comunicações que trazem um caráter de misticismo e de estranheza, ou que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Então, há sempre um motivo legítimo de suspeição. Veja, é a continuação do comentário de Kardec sobre isto. E ele fala também que essas citações estão no Livro dos Médiuns, em alguns capítulos. Porque a orientação de Jesus infere a eventos futuros que haveriam de acontecer, aparecerão falsos cristos, falsos profetas, aparecerão pessoas dizendo, ó, o Cristo aqui, olha o Cristo acolá, o Cristo mandou dizer isto, o Cristo mandou dizer aquilo, e que ao longo do tempo, quando surgissem então os intérpretes dessas aleivosias, os médiuns seriam também tentados a avaliar com discernimento tudo aquilo que eles viessem. Então, sem discernimento, que é obtido através das muitas vidas, do conhecimento, da avaliação equilibrada, é uma conquista de percepção que alguns têm mais desenvolvida por já terem adquirido em outras vidas, e outros que estão começando ainda a palmilhar os caminhos da mediunidade, ou mesmo os caminhos do próprio conhecimento em outras áreas, não têm a capacitação, digamos assim, de verificar o que acontece. Então, Kardec diz, esses espíritos geralmente se apresentam com nomes respeitosos, nomes que são conhecidos quase que popularmente, e depois começam também a lisonjear as pessoas que são alvo de suas mensagens, dizendo que eles também foram pessoas importantes na historiografia oficial, em alguma parte do mundo, ou mesmo no Brasil, e aí aparece um monte de gente
acreditando nisto e fazendo da sua vida uma certa definição de atitudes por conta dessas certezas que lhe foram impingidas com muita esperteza, com muito jeito e com muito dado para o prejuízo daquelas pessoas, mas sempre baseado na vaidade, no orgulho que nos é peculiar. Então, nós muitas vezes esquecemos dessas informações já no livro do Evangelho, feita por Kardec a nós outros, né? De outro lado, crede bem que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, então no geral, né? Ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios, que possuem médios sérios, e não a estes ou àqueles, com exclusão dos outros. Ninguém é médio perfeito. Se está obsediado, e a obsessão manifesta quando um médium não é apto senão para receber as comunicações de um espírito especial, por mais elevado que ele mesmo procure se colocar, e em consequência todo médium, todo grupo que se creem privilegiados por comunicações que só eles podem receber e que de outra parte estão sujeitos a práticas que aceituam a superstição, então, indubitavelmente, sob a ação de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos os espíritos e encarnados devem honrar e respeitar, e não deixar comprometer a toda hora. É incontestável que, submetendo ao cadinho da razão, da lógica, todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil repelir a absurdidade e o erro. Um médium pode ser fascinado, um grupo pode ser enganado, mas o controle severo dos outros grupos, o conhecimento adquirido, a alta autoridade moral dos chefes do grupo, as comunicações dos principais médiuns que recebem um punho de lógica e de autenticidade de nossos melhores espíritos, farão rapidamente justiça, e esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos enganadores e maus, será desmascarada, né? É o Erasto, discípulo de Paulo, mensagem de 1862. E Kardec coloca para olhar a introdução do parágrafo 2, Controle Universal do Ensinamento dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, capítulo 23, sobre obsessão. E, realmente, esse tipo de obsessão é a obsessão mais simples que tem. Quando o médium está bem orientado e ele não aceita qualquer coisa simplesmente para se promover, ele percebe que há um espírito que insiste em se comunicar, não deixando nenhum outro estar presente. E que esse espírito dá informações que podem atingir um grupo inteiro de pessoas, no sentido de fazer-se crer por elas, a ponto deles pautarem a sua vida daí para frente, nessas informações, nessas afirmações, nesses destaques que mexem com a sua vaidade, com o seu orgulho, com o seu desejo de terem sido alguém importante. Então, é muito fácil para um espírito ladino, através de um médium, levar o médium a essa obsessão simples e dominarem através dele todo um grupo. Mas sempre ele o fará através da vaidade, do orgulho dos componentes do grupo e do médium que dá as comunicações. Vamos continuar então a leitura, que entra agora uma passagem evangélica de Jeremias e os falsos profetas. Então, Jeremias é a parte da Bíblia. Aqui, então, Kardec não levantou questões do Evangelho de Jesus, mas foi na Bíblia. Eis o que disse o Senhor dos Exércitos:
Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles divulgam as visões dos seus corações, e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aqueles que me blasfemam: o Senhor disse, vós tereis a paz, e a todos aqueles que caminham na corrupção de seus corações. Não vos atingirá o mal. Mas quem dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Quem viu e ouviu o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, e eles corriam por si mesmos. Eu não lhes falava, e eles profetizavam da sua cabeça. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizaram a mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas, que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão seduções dos seus corações? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interroga e vos diz, qual é o fardo do Senhor? Vós lhe direis, vós mesmos é que sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, disse o Senhor. Jeremias, capítulo 23, versículo 16, 17, 18, 21, 25, 26 e 33. É uma passagem de Jeremias, mas que já fala da manifestação e informação errada no caso de profetas ou pessoas que se digam videntes ou que tenham tido sonhos que acham proféticos e que vêm informar as pessoas para que elas acreditem naquilo que realmente só partiu de si mesmos, partiu do seu coração e não de nenhuma ligação com Deus ou com Jesus. Então eles falavam daquilo que estava cheio o seu coração, mas nada a ver com as informações do alto realmente. E quando eles perguntarem qual é o problema que você tem, qual é o fardo de Deus, vocês devem responder que estes profetas, estes videntes mentirosos, são um fardo a que se expanda a verdade e que nós não podemos ser coniventes com o erro para não nos compuscarmos nele. Então, não temos que nos apoiar na corrupção, na vaidade, no orgulho e nos interesses alheios, aquilo que foge ao entendimento realmente dos evangelhos. É sobre essa passagem do profeta Jeremias que convosco vou conversar, meus amigos. Deus, falando por sua boca, disse, é a visão dos seus corações que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que já naquela época os charlatães, os exaltados, abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase sempre cega do povo, em predizendo por dinheiro boas e agradáveis coisas. Essa espécie de mentira era bastante generalizada na nação judia, e é fácil de compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava na impossibilidade de distinguir os bons dos maus, e era sempre mais ou menos enganado por esses supostos profetas que não eram senão impostores e fanáticos. Não há nada mais significativo do que essas palavras. Eu não enviei esses profetas, eles correram por si mesmos. Eu não lhes falei e eles profetizaram? Mais adiante diz, eu ouvi esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Ele indicava assim que um dos meios empregados para explorar a confiança que tinham neles. A multidão sempre crédula não pensava em contestar a veracidade dos seus sonhos, das suas visões. Achava isto muito natural e convidava sempre esses profetas a falarem.
Após as palavras dos profetas, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João, quando disse: não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis há também os que se comprazem no logro, quando encontram ocasião. Esses enganados são, bem entendendo, os médiuns que não tomam bastante precaução. Aí está, sem contradito, um dos maiores escolhos sobre o qual muitos vêm bater, sobretudo quando são novatos no espiritismo. É para eles uma prova da qual não podem triunfar, senão por uma grande prudência. Aprendei, pois, antes de todas as coisas, a distinguir os bons dos maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos falsos profetas. Luís, Espírito Protetor de Karlsruhe, em 1861. Esse espírito se manifestou poucas vezes, mas os seus conselhos são muito abalizados, mesmo porque o trecho tanto de Jesus, que nós não lemos hoje e que está no início do capítulo, mas já caiu outro dia, tem a ver com a prudência com a qual nós devemos avaliar tudo que nos vem, de encarnados e desencarnados, e principalmente os médiuns, avaliar o que lhes chega antes de saírem alardeando aquilo que lhes foi informado, sem saber realmente aonde está a verdade. Por isso é preciso muito bom senso, muita calma, muita paciência, muita prudência. Vede que Jesus sempre nos disse: sede simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Então, esse ensinamento é muitíssimo oportuno nos dias atuais, onde muitas coisas nos buscam, muitas vezes de uma forma agradável, com vestidas de amor, com vestidas de boas intenções aparentes, mas no fundo são ciladas morais e éticas a nos levar para ações desagradáveis e impiedosas que causam desunião, que causam transtornos, que causam malefícios. E a gente, se não for prudente, poderá ser agente de infortúnios. O que eu acredito que a pessoa imbuída em fazer o bem não deseja de forma alguma. Isso me faz lembrar um caso rápido do Chico, que quando ele estava lá no Luiz Gonzaga ainda, em Pedro Leopoldo, uma pessoa começou a frequentar as reuniões e um dia falou para ele: olha, Chico, eu venho aqui e na hora da oração eu peço para ganhar na loteria, porque se eu ganhar na loteria, e o prêmio era alto, né, para o bilhete da Loteria Federal, eu darei 20 contos de réis para o centro. Acontece que o tempo passou e esse homem sumiu do centro. E o Chico soube que ele havia ganho na loteria 200 mil contos de réis e ficou na expectativa que ele viesse fazer a doação de 20 contos de réis, mas ele realmente não apareceu. E ainda comentava na cidade: olha que bobagem que a gente faz. Uma vez eu prometi 20 contos de réis, 20 mil contos de réis para um centro espírita. A gente faz cada bobagem, depois se arrepende. E os anos foram passando, o Chico até esqueceu disto, até que um dia, muito tempo depois, numa das reuniões, ele vê entrar esse senhor dos 20 contos de réis. E o homem se aproximou dele e disse: Chico, eu demorei, mas eu vim aqui pagar os 20 mil contos de réis que eu prometi para o centro espírita, Luiz Gonzaga. O Chico ficou muito triste percebendo que ele havia desencarnado e não percebera. Mas não se furtou a informação e disse: meu amigo, acontece que você chegou um pouco tarde. Não é possível mais
você nos dar os 20 mil contos de réis, porque a sua fortuna já está em mãos de outros. Você já está no plano espiritual, como você ouviu falar em algumas reuniões aqui no centro. Isso acontece com todo mundo. O espírito não se conformava porque ainda se sentia vivo entre os encarnados, começou a chorar muito, se arrependeu de não ter dado dinheiro e disse: Chico, como é que eu faço agora para pagar essa dívida, agora que eu estou morto? O Chico disse: meu filho, não se preocupe. Todos nós somos devedores de Jesus. E ele não faz questão de ficar nos cobrando. A gente pagará da melhor forma, quando pudermos e conseguirmos fazer isso. Não se preocupe. E ele foi levado pelo plano espiritual. Então, vamos fazer a nossa parte enquanto estamos aqui encarnados, porque estamos sempre com todos os amigos. E no momento que nós vamos orar agora, oraremos por todas as famílias que nos estão assistindo, pelos seus amigos, pelos seus companheiros e pelos seus amigos e familiares desencarnados, que eles saibam que são lembrados com muito amor e carinho e também sejam beneficiados pela oração nossa conjunta. Oremos. Senhor Jesus, na família que nos deste, fizeste a bênção de nos colocar, para que aprendamos com eles a reconciliação, aprendemos a agir, a trabalhar e a amar. A família é a escola primeira de nossa alma, onde chegamos indefesos e pequenos, mas queremos chegar um dia a melhorar-nos, auxiliando-nos e a família para sermos mais serenos. Na família, Senhor, que é a nossa escola, recebemos a vida como esmola para utilizar o tempo e a comunhão de todos. E por isso, Senhor, ela é tão importante que sem ela a nossa vida se estiola. Abençoa todos os membros do nosso aconchego, estando eles encarnados ou desencarnados, estando eles longe ou ao nosso lado, porque todos eles são por ti e por nós muito amados. Vamos lá, o copinho de água. Saúde, paz, amor, muitas alegrias na semana entrante.